bem-vindos à Rádio Web Tutoria Uninter. Começa agora mais um programa ao vivo de tutoria. O programa é promovido pela Tutoria Central e pela coordenação de seu curso. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Web Tutoria. Hoje, dia 13 de junho de 2011. Iniciaremos a tutoria para o curso de Comércio Exterior. Contamos com a presença do professor Aquiles Batista Ferreira Júnior, da disciplina Gestão de Marketing. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Seguinte, então, boa noite a todo mundo que está escutando, pessoal do chat aí que está atento. Podem começar a encaminhar os devidos questionamentos. Vou aqui fazer uma observação. Olá para a Silvia, acabou de entrar. Nós tivemos o primeiro e o segundo encontro e falamos no primeiro encontro sobre como funcionaria a disciplina, o que é marketing, né? Lembrando alguns conceitos de marketing, que marketing é entender e atender às necessidades do consumidor. Falamos também na sequência e vamos falar também sobre como vai funcionar a questão das provas. Nesse processo de tradução, o marketing como sendo o mercado e esse mercado em constante movimento. E falamos sobre oferta e demanda, né? Sobre o dinheiro como sendo a célula usada para comprar os bens e serviços, a moeda como sendo o vil metal, a peça de metal cunhada para a instituição governamental. Falamos sobre desejos e necessidades, né? Sobre o desejo, que é o ato ou efeito de desejar, a aspiração humana diante de algo que corresponda ao esperado. E a necessidade, que significa a qualidade do que é necessário, do inevitável, do útil e do imprescindível. Então vamos pensar o seguinte: nós temos as necessidades primárias e, consequentemente, os desejos. Necessidade, você tem necessidade de bebida, necessidade fisiológica. Lembrando do conceito de Abraham Maslow, necessidades fisiológicas, a primeira você tem lá como necessidade beber, comer, dormir e assim por diante. Então a sua necessidade é dormir. O seu desejo é dormir numa caminha quentinha com um lençol térmico. Então sempre primeiro o desejo, a necessidade e, em consequência, nós temos o desejo. Tá? Lembrando que nessas web, na web rádio, na rádio web, eu vou sempre comentar sobre questões de prova. Então, quem estiver ouvindo, por favor, informe os colegas do seu polo. Informe os colegas do seu polo para nas próximas participarem um pouco mais, porque é sempre interessante para tirar dúvidas sobre questões que possam cair na prova, como vai funcionar e assim por diante, tá? Então, dando sequência, enquanto não aparece nenhuma perguntinha, nós falamos na sequência sobre a hierarquia das necessidades de Abraham Maslow. A teoria de Maslow sobre a hierarquia das necessidades esclarece que a partir do momento em que o indivíduo satisfaz uma necessidade, passa imediatamente a buscar realizações subsequentes, ou seja, nós temos primeiramente como base as necessidades fisiológicas, fome, sede, sexo, sono e assim por diante. Vale lembrar que se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar alguns autores que dizem o seguinte: eles dizem que necessidade fisiológica, sexo não faz parte. Mas 90% dos autores confirmam que sexo é uma necessidade fisiológica. Então é a necessidade do corpo, fome, sede, sexo, sono e assim por diante. São as primeiras que você supre. Por exemplo, como eu falei anteriormente, você tem sede, então você toma água. Ah, professor, para matar minha sede, somente uma Coca-Cola bem gelada. A Coca-Cola gelada é o seu desejo, a necessidade de líquido, ok? Na sequência, nós temos necessidade de segurança. Então, o cidadão passa por uma fase suprindo as necessidades fisiológicas e, na sequência, ele tem a necessidade de segurança, ou seja, ele tem que suprir a sua necessidade básica para, consequentemente, poder proteger alguma coisa. Digamos, o cidadão não tem onde morar. Então, dificilmente você vai oferecer para ele um seguro de vida ou você vai oferecer um seguro de carro ou de casa. Primeiramente, ele tem que ter um abrigo, uma proteção, um emprego, para poder depois suprir essa necessidade com a segurança. Então, ele faz parte de um segmento que tem um outro tipo de necessidade. Subindo a pirâmide de Maslow, nós temos necessidades sociais, que são as necessidades de relacionamento, amor, fazer parte de um grupo. Comece a perceber no ambiente que você mora, que você trabalha, como tem pessoas, por exemplo, que têm as necessidades básicas, né, ou principais, ser aceita num relacionamento, num amor, fazer parte de um grupo. Geralmente, em uma faixa etária,